Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Vila Nova venceu mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, com sofrimento, com gol no final, mas o time colorado bateu o Tombense 1-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e assumiu a liderança da competição. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha avaliação desse jogo, o que é que eu vi nessa partida entre os colorados, o goiano e o mineiro. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Você vai ajudar a fortalecer essa comunidade, a fortalecer este projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe aquele like aí para prestigiar o nosso trabalho. Ative as notificações para você receber uma mensagem quando tiver vídeo novo aqui no canal. E fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua observação, a sua pergunta, a sua participação. É sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. A loja física da Lutei Magazine fica ali ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Você também pode encontrar a Lutei Magazine no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece no banner. Se quiser pegar uma informação, uma localização, algo assim, entre em contato pelo WhatsApp 99402 7562. Rodou a vinheta de novo, mas não tem problema. Vila Nova 1-0 para o Tombense, gol do Guilherme Parede aos 45 minutos do segundo tempo. Um jogo atípico, e nós vamos falar sobre isso, mas em que o Vila conseguiu vencer e chega a um fato muito raro. A equipe colorada é a líder do Campeonato Brasileiro da Série B neste momento com 30 pontos. Desde que a Série B começou a ser disputada no ano de 2006, por meio dos pontos corridos, esta rodada, a 14ª do Campeonato Brasileiro deste ano, é a rodada de número 470 que o Vila disputa da Série B de pontos corridos. E esta é apenas a segunda vez que o Vila lidera a competição. A primeira foi a 4ª rodada de 2018 e agora o Vila volta a realizar este feito, de ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro pela segunda vez na história, nesta era de pontos corridos. Vamos falar do jogo. O jogo, o desenho dele já era imaginado, um desenho do Tombense jogando lá atrás, esperando pelo Vila, e o Vila tentando quebrar essa marcação. Até que nos primeiros minutos eu achei que o Tombense saiu para o jogo, só que foi um tempo muito curto para a gente avaliar se aquela seria mesmo a estratégia do João Bursi. Por que muito curto? Porque aos 4 minutos o Tombense tem um jogador expulso. O Bruno Silva, experiente volante, foi expulso, e aí você vai para um jogo inteiro de 11 contra 10, porque foi isso que nós tivemos ontem no Oba, um jogo completo praticamente, em que o Vila tinha 11 jogadores e o adversário tinha apenas 10. Então aí o Tombense recuou, mudou a sua marcação, ao invés de marcar um 4-4-2, passou a marcar um 4-4-1, porque só tinha um, e aí tivemos um ataque contra a defesa. Em alguns momentos o Tombense até saiu para o jogo, mas o fato é que o Vila teve muitas dificuldades na criação, porque antes do gol do Guilherme Parede, o Vila tinha tido uma oportunidade muito clara com o Neto Pessoa, inclusive foi antes da expulsão do Bruno Silva, em que o Augusto caiu dentro da grande área, deu o gol para o Neto Pessoa perder, e ele perdeu um dos gols, provavelmente um dos mais feitos da carreira dele, e na sequência teve a expulsão. E o Vila criou ainda uma outra jogada no primeiro tempo, no cruzamento do Marcelinho, que o Caio Dantas cabeceou e o goleiro Felipe fez uma defesa muito, mas muito boa mesmo. Na segunda etapa o Vila não criou.
Então era um Vila que tinha a posse de bola, finalizava muito de fora da área, normalmente sem direção, e incomodava pouco o goleiro Felipe, né? O Vila rondava, jogava no setor ofensivo, mas incomodava pouco. Vamos embasar aqui essa minha afirmação com dados. Vamos lá. Olha só. Posse de bola 58% para o Vila, 41% para o Tombense. Finalizações 30 do Vila, né? O Vila finalizou 30 vezes no gol, mas apenas 7 corretas. O Tombense finalizou 7 com 2 na direção do gol. Precisão nos passes 91% do Vila, 76% do Tombense. Cruzamentos, o Vila usou demais desse recurso, quase 50 bolas cruzadas na área, 9 certas. 15 do Tombense com 3 corretas, lançamentos 15 do Vila, o Vila quase não usou disso, né, porque o Tombense já estava lá atrás esperando, não fazia sentido você lançar a bola. 7 corretos, lançamentos do Tombense 44, 18 certos, desarmes 13 do Vila, 10 do Tombense, escanteios 13 para o Vila e 4 para o Tombense. Então estes aí os principais números desta vitória do Vila sobre a equipe do Tombense. Se a gente olhar aqui o mapa de calor, que era o que eu queria citar, o Vila jogou dentro do campo do Tombense. Pode olhar que a posse de bola do Vila é majoritariamente uma posse de bola ofensiva, especialmente pelo lado direito, né? O Vila usava muito esse lado direito, principalmente na intermediária. Então era um jogo de um ataque contra o defesa, mas de um ataque que não conseguia produzir, né? O Vila criou 3 oportunidades, como eu citava. A oportunidade a do Neto Pessoa foi ofertada, vamos dizer assim, pelo Tombense. Teve a do Caio Dantas e teve uma outra oportunidade que o Guilherme Parede recebe pelo lado esquerdo, no bico da pequena área, ele chuta, o goleiro defende, até finalmente criar a jogada do gol, que foi uma jogada bem construída, e o Guilherme Parede fez uma definição muito boa para vencer o goleiro Felipe, né? Quando o jogo parecia caminhar mesmo para o 0-0, o Vila conseguiu abrir o placar. Aqui o mapa da equipe do Tombense, um mapa evidentemente frio, né, na maior parte do campo, onde tem mais incidência da posse de bola apenas ali mesmo na defesa. Beber uma água aqui para dar uma hidratada na garganta. Bem, em relação ao jogo, né? Essas dificuldades elas vão acontecer, né? Aconteceram ontem e o Claudinei tentou mexer, né? Colocou o Naninho para dar ver se aumentava a criação da equipe, não resolveu. Colocou o Igor Henrique, até gostei dele nos primeiros minutos, depois achei que ele foi saindo do jogo, mas foi um jogo de pouco rendimento do Vila. E não só isso, né? A gente não pode sempre colocar isso na conta só do nosso time, do time do estado. O Tombense se comportou muito bem defensivamente, né? É preciso ver os méritos da equipe adversária. Mesmo com 10 jogadores durante praticamente toda a partida, o Tombense se comportou bem e dessa forma conseguiu segurar o Vila de uma maneira competente, né? Acabou tomando gol no fim, mas defensivamente achei que a equipe mineira fez um jogo muito bom pela adversidade que foi imposta a ela logo no início. Mas esse tipo de jogo ele vai ser recorrente. O Vila vai ter que conseguir criar artimanhas, criar jogadas, desenvolver maneiras de quebrar essas defesas. O Vila é o líder da Série B agora, está dentro do G4 na maioria das rodadas, então isso faz com que os adversários tenham uma atenção maior no momento de estudar o Vila e faz também com que eles se arrisquem menos. Por que é que você vai sair e atirar de peito aberto a um time que vem conseguindo resultados como o Vila? Então, o comportamento do Tombense hoje será o comportamento de muitos outros times que vão visitar o Vila no Oba. Principalmente eu falo nesses jogos em casa, porque normalmente o comportamento da equipe visitante ele tende a ser mais conservador, vamos dizer assim, do que o comportamento de um time mandante. Então o Vila vai ter que conseguir buscar essa capacidade de criação mesmo diante de equipes bem postadas, e para isso a eficiência na finalização é fundamental. O Neto Pessoa poderia ter mudado o jogo,
né, numa chance claríssima que ele teve. Aquele tipo de lance, ele impacta no restante da partida. 1 a 0 ali mudava a configuração do jogo completamente. Essas oportunidades elas são raras nesse tipo de jogo. Muito dificilmente você vai pegar um time plantado o tempo todo lá atrás e vai construir 10, 8 oportunidades claras como ele. Vai ser isso mesmo, é 1, 2, 3 e você precisa ter eficiência. Ontem o Villa teve 4 oportunidades, fez uma. É um índice até baixo, né? 25% apenas de eficiência em oportunidades claras. Mas ainda bem que resolveu, né? O lance é você resolver. Ter a dificuldade, ela tem. A questão é você conseguir resolver. Em relação a desempenho, eu gostei muito do Parede ontem. Ele vem fazendo um brasileiro bom, um jogador que não tinha ido bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas ontem fez uma partida muito boa. Lourenço também fez uma partida boa. Donato também fez uma partida boa. Para mim foram os principais jogadores do Villa. No Claudinei eu só faço uma observação. Quando ele tira o Neto Pessoa, eu teria tirado o Ralf. O Villa não precisava de um volante para o segundo tempo. A equipe do Tombense jogava toda lá atrás, né? Então o Villa não precisava ali do Ralf para fazer aquele movimento. Poderia ter aberto mão do Ralf ao invés do Neto Pessoa. Como o Villa estava colocando bola na área a todo momento, eu penso que era muito melhor você ter lá na frente 2 atacantes do que ter um volante sobrando lá junto com os zagueiros, como o Ralf estava. Mais à frente ele tira assim o Ralf. Você pode ver, inclusive, que é o momento que o Villa mais pressiona a equipe do Tombense. Mas você, torcedor colorado, fique à vontade aí para fazer a sua manifestação. Só para dizer que eu não comentei, né? Acabei me pulando essa etapa. Eu achei a expulsão do Bruno Silva injusta. Achei que o árbitro foi muito exagerado. Ele atravessa assim na frente do árbitro, toma o cartão amarelo por isso, mas depois a questão do cartão, que inclusive o cartão quebra, eu não vi como um ato hostil do Bruno. Para mim o árbitro vai levar o braço, né, e aí ele acaba batendo o cartão no Bruno, que nem está tentando impedir ele, alguma coisa assim, ele acaba expulsando. Eu achei que foi exagerada a expulsão, porque quando acontece contra os times goianos, às vezes a gente se revolta, questiona a arbitragem. Quando acontece a favor, a gente tem que deixar claro que também é a nossa opinião, e para mim a arbitragem errou na expulsão. Você tem que saber levar o jogo, você tem que saber conduzir o jogo. Por um exagero, às vezes você obriga um adversário a fazer um jogo inteiro com um jogador a menos, como o árbitro fez ontem. Mas essa aí é uma visão minha, você torcedor pode discordar, fique completamente à vontade, tá bem? Então manda aí a sua mensagem, mande o seu recado, e outra vez, você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no Futebol 62. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima.